Abre o olho, seus bolsonaristas. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não. Inclusive, Nunes, se você for homem, me desbloqueia do Instagram. Tá preocupado com o quê? Vira homem, menino. Me desbloqueia disso aí, rapaz. Tem gente fazendo fake news lá nas Olimpíadas, falando que agora, em poucos meses, tiraram 24 milhões da pobreza. Da onde? A grande verdade, o povo de São Paulo já tá de saco cheio da cidade do jeito que tá. A gente tem um esgoto a céu aberto e milhares de mananciais contaminados. Nós temos uma cidade que poucos de vocês conseguem enxergar de cima, mas parece veias, parece artérias entupidas. Do tamanho que o trânsito é um absurdo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar em algumas favelas, que não podemos chamar nem de favela, são campos de concentração onde famílias estão enfiadas dentro de esgoto e estão há 30, 40, 50 anos na mesma situação, sem nenhuma melhora do poder público. Nós temos uma máquina de 111 bilhões de reais, e essa máquina de 111 bilhões de reais, vou falar por baixo, 50% do dinheiro do povo é jogado no lixo, com ineficiência, com companheirada, com morosidade e com corrupção. São coisas básicas que esse povo faz. Marçal, o que a gente precisa fazer? A gente tem que dar um grito de liberdade em não aceitar a continuidade de um governo que está aí já tem 10 anos, quase 10 anos já. Esse governo atual, o governo do Dória, para quem não sabe, ele foi passado de herança para o Covas veio falecer e deu literalmente de herança para um cara que não é a altura dessa cidade, que é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é alguém que até hoje não assumiu a prefeitura de fato. A gestão é de um falecido e ele ainda não tem a pujança, não tem a presença de comando, não tem um estado de espírito e nem de presença para assumir essa prefeitura. Se ele fosse um bom prefeito, eu não iria mexer com isso. Para quem não sabe ler as entrelinhas da política, o Salles acabou de mudar de partido, foi pro Novo porque foi injustiçado pelo próprio partido. Era o nosso candidato de direita, de conservadorismo aqui na cidade de São Paulo, foi sacado por conta de situações do Valdemar que amarram essa frente ampla para vencer o Boulos. Só entre nós, não conte para ninguém. O Boulos tem mais energia do que o Nunes para vencer a eleição. Isso foi uma preocupação minha em não deixar isso acontecer, por isso eu estou aqui à disposição. Vamos dar uma salva de palmas pro Boulos, que ele 40 anos sem trabalhar, e aí o primeiro serviço que ele arruma com o dinheiro do povo, ele consegue aumentar em 847% o patrimônio pessoal dele. Boulos, como você já vai perder essa eleição, você pode vender curso. Como aumentar em 8x seu patrimônio sem fazer nada. Ser deputado não significa que ele faz alguma coisa, porque a chance que ele teve no Conselho de Ética, eu tive pessoalmente, teve a chance de pegar um bandido e colocar ele para fora do Congresso Nacional. Ele foi relator no Conselho de Ética, ele jogou fora a oportunidade, com provas cabais, ele jogou fora o futuro político dele, porque ninguém nunca vai esquecer daquela loucura que ele fez. O que ele fez? Ele apoiou Rachadinha. Agora imagina um apoiador de Rachadinha governando uma cidade de São Paulo. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu tenho certeza no meu coração que tem pelo menos uns 2.000 paulistanos melhores do que eu para dirigir essa cidade. Mas não tem um saco para aguentar a política igual eu tenho. Não tem paciência, não daria conta de passar numa convenção de um partido. Não suportaria a pressão financeira que esse povo colocou sobre todo mundo que está aqui nessa mesa. Esse povo tem coragem de oferecer centenas de milhões para eu desistir da minha candidatura, só que mexeram com o cara errado. Esses caras estão querendo usar todos os seus recursos para me ver fora dessa disputa. É o seguinte, a mídia hoje juntou para soltar uma mesma headline. Sob desconfiança, Marçal lança candidatura. Todo mundo está lançando a mesma notícia, eles não dão conta nem de mudar a escrita. Meu amigo, se um metalúrgico, sindicalista, que nunca fez nada relevante por ninguém, conseguiu ser presidente, o que vocês estão enchendo o saco de um cara que é empresário, escritor, piloto de corrida, investidor, marido, empreendedor? Eu não posso, você está com desconfiança de quê? Só porque eu sou o único desses candidatos que não tem um marqueteiro, não vai usar dinheiro público, está com desconfiança de quê? Vocês confiam em quem usa dinheiro público? Vocês confiam em pessoas que têm processo de corrupção, é isso que vocês estão? A desconfiança é sobre mim ou sobre Nunes e Boulos? A desconfiança tem que ser analisada por que a Marta Suplicy é vice do Boulos, sendo que até o começo desse ano ela era o quê? Secretária do Nunes. Abre o olho, seus bolsonaristas. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não? Qual que é a desconfiança? Presta atenção na desconfiança. Por que Marta Suplicy, que é do PT, era secretária do Nunes até o começo do ano? Por que Soninha, que defende aborto, linguagem neutra, esses esquerdistas malucos, tá lá no secretariado do Nunes? Tem alguma coisa de errado. Sacaram o Nunes, tentaram me tirar, viu que não adianta oferecer dinheiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, quem tem um chamado não importa com a opinião de ninguém, eu vou tomar toda a pancada e eu vou ser o próximo prefeito dessa cidade. A grande verdade é o seguinte, a gente era uma piada até alguns dias atrás, o próprio Nunes mandou isso, né? Mandou uma mensagem no meu celular falando que era uma piada o dia que eu fiz aquele vídeo das cartas marcadas, eu escrevi assim pra ele, a piada vai virar pesadelo, e ela vai virar agora. Inclusive, Nunes, se você for homem me desbloqueia do Instagram, tá preocupado com o quê? Por que você me bloqueou? Ontem foi lançar a sua candidatura, não tem nenhum apoio no Instagram, tem mais de 8.000 comentários na sua collab, você ficou chateado comigo, que eu mandei a galera comentar lá, tá chateado com o quê? Vira homem, menino, me desbloqueia disso aí, rapaz. Eu lembro quando eu comecei a ajudar o povo africano,
Algumas pessoas falavam assim para mim: por que você não ajuda o brasileiro? E me enchia o saco. Só que eu não podia resistir a um impulso do meu coração, era um chamado. E mesmo com todas as críticas, o que eu fiz? Fui lá e servi. E pus um alvo no meu coração. Eu só saio desse lugar depois que a última família entrar na última casa. Então é o seguinte: se eu já faço com o meu network, se eu já faço com o meu dinheiro, se eu já faço com o meu tempo, os meus aniversários todos são leilões para abençoar esse povo. Meu tempo, todos os anos eu estou com esse povo lá em Angola. Se eu já faço isso sem ninguém me pedir nada, para não arrumar voto de ninguém, imagina o que eu vou fazer com o nosso dinheiro. Meu pai sempre esteve envolvido com política. Eu sempre tive repulsa de política e políticos. Meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, falava: você vai ser político. Eu falava: Deus me livre. Quando meu pai me viu aos 18 anos de idade na Brasil Telecom, trabalhando de atendente de call center, um monte de gente me cumprimentando, ele falava: você vai ser político. Eu falei: pai, eu quero prosperar, eu não quero mexer com essa coisa. Esse negócio para mim não interessa. E ele sempre me amaldiçoou com essa fala. Sempre. Interessante. Eu fui perceber isso agora esses dias. Do tanto que ele pegou no pé para ser um político. Ele sempre quis ser político e nunca se candidatou, mas ele quis ferrar com a minha vida. E sabe, ele plantou algo e eu fiz de tudo para isso não germinar dentro de mim. Mas um dia, ouvindo um chamado no meu coração, eu fui parar lá em Angola, na África. E eu tenho que confessar algo: eu fui lá para ajudar, não fui lá para resolver o problema. E eu fiquei lá alguns dias, uma semana, em 2019. E na hora de ir embora, eu estava satisfeito em ter contribuído. Uma criança olha para mim e fala assim: você nunca mais vai voltar aqui. Aí eu olhei nele: como é que é? Ele falou: é isso mesmo, você nunca mais vai voltar aqui nesse lugar, né? Eu olhei para esse garoto e falei assim: eu não ia voltar mesmo. Eu fui lá só para contribuir, eu não fui lá para resolver o problema. O problema é grande demais. Quando esse menino faz isso, eu senti como se fosse a figura de Cristo falando comigo: volte aqui até resolver o problema. E naquela hora eu fiz uma promessa. Esse garoto chama Paulo. Eu fiz uma promessa para o Paulo: eu não só vou voltar, mas eu só vou embora depois que a última família estiver dentro da última casa. E eu quero que você saiba disso. 37 anos de Heliópolis ali está falando: vocês estão em lugares como no Panorama. 80 anos numa favela, o asfalto nunca chegou lá. 80 anos. O saneamento básico não chegou em 80 anos. 80 anos. Pessoal de Travinhas, no Alto do Paraisópolis, 30 anos que aquelas famílias estão ali enfiadas no esgoto. Não tem um meio-fio que a prefeitura fez para eles. Tem alguma coisa de errada no que esse povo está fazendo. Eu vou te contar o que eles estão fazendo. Eles eram donos de uma fábula e só eles tinham coragem de subir o morro, só eles tinham coragem de subir as favelas. Só que aqui está alguém que ama esse povo e não é por causa de política. Meu coração é africano. Eu dei meu coração para ajudar as pessoas e agora eu percebi que a cidade de São Paulo está pior que o povo africano. Realmente eu tomei um choque entrando em algumas comunidades, porque se der uma hora de chuva o esgoto sobe e entra dentro da casa das pessoas. Eu não vi isso lá na África onde eu estou ajudando. Hoje a gente está sofrendo esse cerceamento de liberdade. Vocês perceberam o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós paramos as nossas empresas, nós paramos a nossa vida para servir aquele povo. E o que aconteceu? Eu ganhei uma medalha de fazedor de fake news, sendo que eu comprovei que não fiz isso. O que acontece? Nós estamos sendo controlados para virar um povo conformado, um povo calado e um povo oprimido. Vocês não estão entendendo por que eu estou nessa eleição de São Paulo. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando de uma eleição que vai mudar o rumo do país. Se vocês não entenderem o meu recado e quiserem continuar esta merda que nós vivemos, um povo incompetente faz o quê? Um povo incompetente, quando assume o governo, aumenta a despesa e aumenta imposto. E sobra para quem? Para nós. Não quero defender nenhum herói aqui da República, mas o último presidente foi o único dos 38 que já pisaram no Planalto que baixou imposto. Caramba! Por que a gente não aprende isso? Se você usar a inteligência, a sabedoria e promover o povo de verdade, nós iremos tirar essa carga do lombo do povo. Já arrecadamos 2 trilhões de impostos e as pessoas continuam conformadas. No Brasil Império existia o nome Quinto dos Infernos, que era 20% dos impostos e todo mundo surtava. Hoje tem 2/5 e a gente só faz piada. E aí, Marçal, o que nós vamos fazer? Precisamos de um Estado inteligente. O imbecil, que é o Estado grande. O radical, que é o Estado pequeno. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero o eficiente. Um Estado onde atende gente, onde as pessoas são promovidas e a gente tira esse povo da miséria pela primeira vez. Tem gente fazendo fake news lá nas Olimpíadas, falando que agora, em poucos meses, tiraram 24 milhões da pobreza. Da onde? O povo continua miserável. Só caindo em ladainha, só estamos gastando cada vez mais e tomando cada vez mais impostos. Eu não sei se você está indignado, mas eu queria que você deixasse isso acender dentro do seu coração. Como é que um político entrou a primeira vez na política, meu Deus do céu? Que povo é esse que não sabe fazer essa pergunta? Como que o que está na política entrou? Sem ser político. Segunda pergunta que eu tenho: qual dos 10 pré-candidatos tem mais resistência física que eu? Emocional, espiritual. Quem mais gerou emprego? Junta todos. Quem gerou mais emprego? Quem ajudou mais gente com o próprio dinheiro?
Quem pagou mais impostos em milhões? Quem que vem mudando a mentalidade desse povo aqui nesse país? Junta esse povo e põe na balança. Quem deles saiu da pobreza de onde eu saí e estou hoje na extrema riqueza querendo salvar esse povo? Põe todos enfileirados. Põe todos. Se eu perder para eles, eu largo de fazer o que eu estou fazendo. Dá uma prova do Enem pra você ver se eu não passo na frente de qualquer um deles.